Boa noite. A apresentação é sobre argumentação lógica. Então, começando com a definição do que é argumentação lógica. O argumento, que é o elemento estudado nessa área, é composto da organização das relações entre as premissas que vão levar a uma conclusão. Independente do número de premissas ou do que compõe essas premissas, você vai ter as relações entre elas e uma conclusão, e esse conjunto inteiro é um argumento. Isso significa dizer que a validade do argumento é diferente do valor necessariamente de verdadeiro. Porque, por exemplo, tem argumentos que podem ser verdadeiros, que podem ser válidos, mesmo com uma ou duas das premissas sendo falsas. Isso eu vou mostrar mais para frente. E as demonstrações vão ser por tabela verdade e falando da teoria aqui da argumentação. Colocando alguns exemplos aqui, a apresentação é sobre argumentação lógica, é a nossa premissa A, e os exemplos que tem tabela verdade vai ser a premissa B. No caso, vamos fazer o teste 1, considerando que ambas as premissas sejam falsas, ou seja, a apresentação não é sobre argumentação lógica, e os exemplos não têm tabela verdade, para ficar bem claro que são premissas falsas, que em linguagem corrente a gente diria que são mentirosas, que não têm verdade. Mas ainda assim, no teste 1, o resultado dá verdadeiro, porque o conectivo é o se então, e quando as duas premissas são falsas, no se então, ou melhor, quando a primeira premissa é falsa, no se então, não importando o valor da segunda, já vai ser verdadeiro no final. Isso pode acontecer, isso não significa que o argumento não seja válido, isso não fere as regras da argumentação lógica. No teste 2, aí tem uma situação a ser observada. Considerando que as duas premissas sejam verdadeiras, ou seja, a apresentação é sobre a argumentação lógica e os exemplos têm tabela verdade, o resultado precisa ser necessariamente verdadeiro na tabela verdade, pelo menos com o conectivo sim, então, para que o argumento seja válido. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, apresentação sobre argumentação lógica, os exemplos têm tabela verdade e a minha conclusão fosse se a apresentação é sobre argumentação lógica e os exemplos, então os exemplos têm tabela verdade, e a minha conclusão fosse uma coisa diferente, fosse um terceiro elemento que pudesse ser falso, ele já estaria quebrando as regras da argumentação lógica e levaria um argumento falso, possivelmente até a um método indutivo de argumentação. Comprovando agora uma argumentação mais complexa, eu coloquei aqui, mudei a ordem das premissas, então não vou seguir mais a ordem de A, B e C, eu coloquei aqui para identificar todo bem-te-vi é uma ave, B para bem-te-vi, toda ave tem penas, A para ave e P para penas. Então, fazendo todo o processo de tradução disso tudo em vários conectivos, para ficar tudo destrinchado aqui, ficaria, se todo bem-te-vi é uma ave, então, se B, então A, toda ave tem penas, então se A, então P, e o logo pede que ambas sejam verdade, então o conectivo e ele leva a essa conclusão aqui. No caso, ele gerou uma tabela verdade 100% verdadeira, uma tabela verdade 100% tautológica, então o argumento é válido. Ele poderia ter aqui casos em que apareceria o valor falso na tabela verdade final da conclusão, desde que as duas premissas não fossem falsas para começo de conversa. E ainda assim o argumento seria válido. Continuando, as argumentações lógicas, elas têm o propósito de poderem ser provadas com cálculos. A gente monta com a linguagem corrente, como o colega falou na apresentação dele mais cedo, a gente monta com elementos da nossa linguagem, mas elas seguem uma estrutura que pode ser provada com cálculos, seguindo as regras de argumentação lógica, e é possível comprovar ou
demonstrar a validade desses resultados, dessas conclusões. Então, essa a aplicação principal das argumentações lógicas, fora o campo da própria teoria da matemática, é ser aplicada, por exemplo, com a teoria dos conjuntos. E aí você vai ter as regras de comutatividade, associatividade, entre os conectivos, que eles vão mudar um pouquinho de aparência, mas isso aqui, por exemplo, é um conectivo I na teoria dos conjuntos. Isso aqui continua sendo um conectivo OU, só que na teoria dos conjuntos. É uma área diferente da matemática, então eles usam símbolos diferentes, mas é o mesmo conectivo. E pode ser aplicada também nos computadores, nos circuitos integrados, que vão apresentar portas lógicas, que vão fazer fisicamente processos que seguem regras de argumentação lógica, como eu coloquei aqui uma porta inversora que muda o valor de alguma coisa, de positivo para, ou de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. Tem portas ou, portas e, enfim. Tudo isso você vai encontrar dentro de circuitos digitais da vida real mesmo, fora da própria teoria agindo. E é isso.